E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Cair. Mais um VS Ranking para vocês. Programa de hoje eu vou elencar 10 pérolas ditas por dirigentes, por cartolas do futebol brasileiro ao longo dos tempos. Temos muitos dirigentes folclóricos que de vez em quando soltam algumas pérolas e eu vou recapitular e eu vou lembrar essas frases polêmicas, essas frases folclóricas no programa de hoje. Antes da gente começar, você já sabe, só vim aqui embaixo deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e simbora começar 10 frases polêmicas da cartolagem do futebol brasileiro. A gente começa com uma frase de 2019 do sempre contundente Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense. O Coritiba tinha dado uma provocada no Furacão, dizendo que a ideia de torcida humana que o Furacão fazia na Arena da Baixada, ou seja, uma torcida sem divisão, era uma ideia patética e botou um H ali depois do T para fazer uma alusão ao Atlético, agora com TH também. No jogo seguinte, o Atlético venceu o primeiro turno em cima do Coritiba e o Mário Celso Petralha soltou essa frase: com todo respeito, patéticos são os times que essa diretoria do Coritiba vem montando. Na nona posição a gente volta para 1962, quando disputavam a final do Campeonato Carioca Botafogo e Flamengo. O Botafogo surpreendeu todo mundo por ter entrado em campo jogando de mangas compridas, mesmo a partida sendo em dezembro, no Rio de Janeiro, num calor danado no Maracanã. O Botafogo foi com mangas compridas. Depois do jogo, o folclórico diretor do clube, Carlito Rocha, não se fez de rogado na hora de explicar por que o time tinha jogado de mangas compridas num calor danado. Ele falou: o Aloísio, que era braço direito do Carlito Rocha e roupeiro do clube, sonhou que a gente era campeão jogando de mangas compridas. Pelo sim, pelo não, botei o time de mangas compridas em campo. E deu certo. O Botafogo fez uma partida fantástica, venceu por 3-0 o Flamengo, ganhou aquele campeonato carioca de 62. Para muitos, a última partida excepcional do Garrincha por clubes. Depois ele viria a acabar com a Copa do Mundo de 62, mas aí com a camisa da seleção brasileira. Na oitava posição, não é uma pérola, são várias pérolas, protagonizadas pelo diretor de futebol do Palmeiras no meio da década passada, Salvador Hugo Palaia. Eis que ele surpreende todos os jornalistas presentes à sala de coletivas do Palmeiras quando ele chegou lá e ele falou: hoje não são vocês jornalistas que vão me fazer pergunta, eu farei uma auto-entrevista. E aí saiu isso, ó. Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam: o Vilar permanece no cargo? Sim. Se o rebaixamento assusta? Está aqui. Assusta, sim. Não só o Palmeiras. Estava assustando o Corinthians, está assustando a Ponte, está assustando todos aqueles que estão na zona de rebaixamento. E na minha avaliação, o time não será rebaixado. Não. Está faltando. Eu sei o que está faltando. Está faltando ganhar os jogos. O Palaia perguntando e respondendo. Na sétima posição é uma frase do polêmico e folclórico Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo por muito tempo na década passada e no início dessa década. Iam se enfrentar São Paulo e Ponte Preta pela Copa Sul-Americana e havia um item no regulamento que impedia que o jogo fosse disputado no Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta, por causa do número de espectadores. Havia uma exigência de 20 mil e o Moisés Lucarelli não atendia a essa capacidade. E aí ficou aquele mal-estar da diretoria da Ponte reclamando que o São Paulo não estava autorizando o jogo ser no Moisés Lucarelli e que o São Paulo estava fazendo força para tirar o jogo do Moisés Lucarelli. E aí, eis que o Juvenal Juvencio, para ratificar que o São Paulo estava certo em exigir seus direitos, solta a frase: futebol não é para virgens. Logicamente dando uma cutucada na Ponte Preta pelo fato da Ponte Preta não ter títulos, pelo menos de primeira divisão, na sua história. O curioso é que o Juvenal Juvencio teve que engolir a frase que disse: a Ponte, mesmo sem jogar no Moisés Lucarelli, teve que jogar em Mojimirim, acabou eliminando o São Paulo daquela Copa Sul-Americana, e aí a diretoria da Ponte Preta acabou espizinhando e dando o troco no Juvenal Juvencio depois da eliminação do São Paulo para a Ponte Preta. Na sexta posição é uma frase de André Sanches, que atualmente é presidente do Corinthians, mas à época ele era o responsável por
vender o naming rights, vender o nome da Arena Corinthians para uma empresa. Em entrevista à Folha de São Paulo, em fevereiro de 2012, o André Sanches falou assim com uma segurança, com uma tranquilidade enorme. Isso já está bem adiantado. Em 30 ou 40 dias teremos o naming rights na Arena Corinthians. Eu tô gravando esse programa em abril de 2020 e até hoje o naming rights da Arena Corinthians não chegou. Número 5, a gente volta para o Campeonato Brasileiro de 2005. Jogo entre Flamengo e Corinthians disputado na Arena da Ilha do Governador. Maracanã estava em obra e Flamengo e Botafogo dividiram a Arena da Ilha do Governador. Flamengo ia enfrentar o Corinthians, um Corinthians recheado de craques, entre eles Carlitos Tevez, o argentino que era o grande astro do timão. Foram perguntar ao presidente do Flamengo à época, Márcio Braga, se ele estava temendo, se ele temia, se ele estava preocupado do Flamengo enfrentar o Tevez. A resposta do Márcio Braga foi: Tevez? Quem é Tevez? Pouco mais de uma hora depois, o Márcio Braga descobriu quem era o Tevez. O Corinthians ganhou o Flamengo por 3-1, sobrando com um banho de bola, e o Tevez marcou 2 vezes. Mais uma pérola envolvendo o Corinthians. Quarta posição do programa de hoje. Sérgio Janiquian, diretor de futebol do Corinthians em 2015, falou após o sorteio das oitavas de final da Libertadores que o Corinthians tinha recebido um presente de Deus por ser sorteado para enfrentar o Guarani do Paraguai. Resumo da ópera: o Guarani ganhou 2 vezes do Corinthians no Paraguai e dentro da Arena Corinthians, eliminando o timão da Libertadores de 2015. E o presente de Deus voltou no ano de 2020, embora ninguém tenha falado. Em 2020, esse presente, não de Deus, mas de grego, voltou a cruzar o caminho do Corinthians e o Guarani do Paraguai eliminou o timão na segunda fase, ou na pré-Libertadores, como queiram, da Libertadores de 2020. Presentinho enjoado esse, hein? Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje e na terceira posição, eu não vou nem explicar muito. Na terceira posição é só a nossa brilhante edição colocar o Twitter de Alexandre Calil anunciando uma contratação de peso do Galo, uma contratação francesa. Essa aí, ó, terceiro lugar. Na segunda posição do VS Ranking de hoje, uma pérola dita por um dirigente vascaíno. Tô falando de Eurico Miranda, que hoje já não está mais entre nós, mas em 2015 falou uma pérola, inclusive, que envolve um local muito longe daqui. O Vasco brigava para não cair no segundo semestre de 2015, quando perguntado sobre a possibilidade, sobre se ele acreditava ser possível o Vasco cair para a segunda divisão, o Eurico Miranda respondeu: Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. O Vasco caiu e o Eurico não foi morar na Sibéria. O curioso é que em 2018 o Jornal Extra fez uma reportagem com moradores da Sibéria em que eles cobravam a promessa do Eurico de pelo menos ir visitar a Sibéria. Acabou que ele faleceu e não teve a oportunidade de ir até esse distante e frio lugar da Rússia. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, grande pérola da história do futebol brasileiro, voltamos ao início da década de 80, o lendário e folclórico presidente do Corinthians, Vicente Mateus, era bombardeado com perguntas se ele venderia o craque Sócrates, que despertava interesse de vários clubes europeus. Eis que ele, irritado em dado momento, ele vira e fala em tom contundente: o Sócrates é um jogador inegociável, invendável e imprestável. Logicamente ele não queria dizer isso, seja porque o Sócrates prestava e prestava muito, era um craque de bola, seja porque logo depois o Sócrates de fato foi negociado para a Europa, foi jogar na Fiorentina. É isso aí, gente, fechamos o VS Ranking de hoje. Claro que o assunto é dar pano pra manga, tinha muito dirigente para ser colocado no VS Ranking. Alguns dos citados, como o Márcio Braga, o Vicente Mateus, o Eurico, tinham mais de uma frase para serem colocadas aqui. Pra gente ser democrático, a gente acabou pensando uma de cada um. E se você tem outras frases que você lembra, só dizer aqui embaixo no comentário. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.